Olá, meus queridos! Eu voltei com mais um vídeo especial para vocês que vão prestar o CELPE-BRAS. O último vídeo aqui do canal eu dei dicas para como escrever uma carta para o exame do CELPE-BRAS e, como eu prometi, dessa vez eu vou dar dicas de como escrever um bom artigo de opinião para vocês arrasarem na prova escrita do CELPE. Vamos lá! Eu fiz aqui algumas anotações, então eu vou seguindo o que eu escrevi e vou comentando com vocês as dicas que eu tenho para vocês. A primeira grande dica para um artigo de opinião muito bom para vocês fazerem na prova do CELPE é escolher um título atrativo para o seu texto. E lembrando que você nunca pode colocar ponto final depois do título. Gente, título não tem ponto final, então nunca coloque o ponto. Centralize esse título, pule uma linha e comece a escrever com os parágrafos bem estruturados. Coloque um espaço antes de cada um, por favor. E vamos lá. Um título atrativo é um título que desperta o interesse do seu leitor e que tem que ter, obviamente, relação com o texto. Então não adianta colocar um título que não tem nada a ver com o texto que você vai escrever e tem que ser algo realmente atrativo que o seu leitor queira ler. A segunda dica, então, é ter uma opinião estruturada. Um artigo de opinião quer justamente saber o quê? A sua opinião. Então, o seu texto tem que ter uma opinião que seja muito bem definida, você tem que ter um argumento que seja firme e que sustente a sua opinião até o final. Se no começo você fala, eu gosto de azul, você tem que terminar o seu texto continuando com a opinião, eu gosto de azul. Não adianta você falar, eu gosto de azul, mas o verde também é interessante, então no final eu amo o amarelo. Não pode, vocês têm que manter a opinião até o final. Claro que manter a opinião até o final não significa não expor outras opiniões. Você deve fazer isso, mas sempre argumentando de forma bastante consistente. Outra dica então para vocês é ser conciso. Você jamais pode ultrapassar o limite de linhas propostos ali naquela página. E da mesma forma, você também não pode escrever 5 linhas e tchau. Você tem que respeitar, ter bom senso e colocar ali um texto do tamanho que se pede. No geral, um texto argumentativo, ele possui de 3 a 4 parágrafos. Esse número varia um pouco, mas o que não muda é que no primeiro parágrafo você tem que colocar a apresentação do seu texto. No segundo e terceiro parágrafo, se precisar de mais, pode colocar mais. Em todo esse miolo do seu texto é o núcleo central dele. E lá você vai, de fato, colocar a sua opinião e o argumento do texto. E o último parágrafo, ele é inteiro dedicado à conclusão, o desfecho do seu texto. Na conclusão, você vai confirmar a ideia principal. E ela é muito importante, porque ela vai dar um desfecho, obviamente, e ela vai confirmar qual é o argumento, qual é toda a opinião desse texto. Um texto argumentativo, a principal função dele é convencer o seu leitor. E para convencer, você tem que ter bons argumentos. Então, você não pode enrolar demais. Você tem que ser direto e mostrar argumentos que de fato sejam concretos e interessantes para o seu texto. Não adianta colocar informações irrelevantes e que não vão se ligar a outras ideias do texto. Uma grande dica é, antes de escrever o seu texto, escrever no rascunho. Aliás, o rascunho é maravilhoso e muitos alunos não gostam de usar, mas ele é realmente importante, porque lá você vai expor todas as suas ideias. No começo você deve colocar tudo que vem na sua cabeça e depois ir eliminando aquilo que não é interessante. Mas lá no rascunho você pode anotar ideias positivas, ideias interessantes que você acha
a partir do vídeo que assistiu, que o CELPE-BRAS propôs, a partir do áudio, do texto. Pegue informações do texto, quando é um artigo de opinião que deve vir a partir de um outro texto que o CELPE-BRAS propôs. Pegue informações, especialmente as informações referentes a números, dados. Isso é o que vai formar mais consistentemente o seu argumento, porque você tem as provas, você tem os números, os dados. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para ler gráficos, talvez seja interessante, antes de fazer o exame, estudar como ler bem gráficos, como observar a questão de proporções, os números em si, as pesquisas, porque todas essas informações mais de pesquisa numérica são interessantes para montar o seu argumento. Elas não são tudo, porque um texto argumentativo não é um texto informativo. Então você não tem que apresentar esses dados como uma informação, mas como um argumento e contrapor dados para conseguir criar um texto muito bom. Quando você terminar o seu texto, lembre-se, sempre reserve um tempo para reler o seu texto. O momento de releitura do texto é um dos mais importantes para a finalização, porque quando nós relemos um texto, nós encontramos erros gramaticais ou até de argumentação. Às vezes você encontra uma opinião que não é tão interessante assim, então é importante a releitura do texto. E agora a grande dica para o seu artigo de opinião, para o seu texto argumentativo estar super bem estruturado, super bem conectado e amarrado use os conectivos, ou seja, use as conjunções. Elas são muito importantes e é importante que você conheça todas as conjunções, não somente as mais básicas, mas, porque, e, por isso. Conheça novos conectores, conectores para conclusão, conectores que você vai usar no seu argumento. Isso é bem importante para você conhecer. Para ajudar vocês, lá no site www.brasileirices.com, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu estou deixando uma lista de conjunções bem interessantes para vocês que vão ajudar bastante na construção do texto argumentativo de vocês, tá bom? Espero de verdade que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui abaixo nos comentários, que eu juro que eu vou me esforçar para conseguir responder vocês. Um grande beijo, boa prova e até o próximo. Ah, e não se esquece de curtir a página do Facebook do Brasileirices. Tchau, boa prova!